Tudo bem, pessoal? Hoje eu quero trazer aqui para vocês uma reflexão baseada em um filme que eu assisti recentemente e que acho que é muito válida para todos nós, sobretudo para quem tem idosos na família, seja seu avô, seus pais, enfim, alguém que precise de cuidados. E o filme é Meu Pai, com Anthony Hopkins e Olivia Colman. E esse filme me surpreendeu por alguns motivos que eu vou citar aqui e é por isso que eu trago a minha recomendação. Em primeiro lugar, eu tomei contato com esse filme por uma crítica onde a chamada era a seguinte: a melhor atuação da carreira de Anthony Hopkins. Só isso para mim, eu acho que já valeria a pena assistir a um filme porque ele é o Hannibal Lecter, né, e tantos outros personagens marcantes, um excelente ator, agora já mais idoso, e ele realmente está fantástico, assim, você se sente na pele dele no filme, que tem como objetivo mesmo traçar essa perturbação. É um filme, na verdade, eu brinquei com a minha esposa, que é um filme de terror para minha mãe, por exemplo, que tem medo de envelhecer e acabar com a demência senil, que é o que o filme aborda, assim, o estado de confusão do ator, que na história ali também se chama Anthony, e tá com 81 anos e ele começa a perder noção da realidade, assim aos poucos. Perder noção do tempo, da memória, confusão mental, aonde ele está, o apartamento é dele, não é. O filme não trata especificamente sobre a questão do Alzheimer. Ali, não sei se existe alguma carga de Alzheimer no personagem ou não, o filme não comenta, mas é sobre a demência senil mesmo, quando você começa a perder os seus sentidos, a sua noção de tempo, de espaço, de uma série de coisas. E o interessante do filme é que é o seguinte: ele brinca com a nossa percepção também. Muitas vezes a gente tem a percepção do Anthony, do personagem Anthony, em relação àquilo que está acontecendo. Então é isso que eu acho que foi a grande sacada do filme, que eu achei muito interessante, é colocar a gente na pele do idoso, da pessoa que está com essa confusão mental, para que a gente tenha mais empatia. Às vezes a gente tem um idoso na família, acaba perdendo a paciência, é totalmente normal, porque é muito fácil você ver assim um idoso que está com perda de memória, tal, fica um tempo com ele, e às vezes a pessoa que cuida, você acha a pessoa meio impaciente, mas não é, porque você ficar todo dia, desgasta mesmo você ter que cuidar de um idoso e às vezes abdicar da sua própria vida para cuidar do idoso, e é um outro tema que aborda também, que é abordado no filme, porque a filha dele, que é quem cuida, ela acaba tendo que abdicar de várias coisas, dos seus relacionamentos, do seu relacionamento com o marido, de viajar, de uma série de coisas, porque ela vive em função de cuidar do pai. E isso gera também várias consequências. Mas sobre essa questão da percepção ali, que eu achei a grande sacada do filme, de colocar a gente na visão do Anthony ali e de como ele percebe a realidade, por exemplo, tem uma cena, não vou dar spoilers aqui, assim, mas só para ilustrar, uma cena que a filha dele vai lá e fala para ele que vai ter que se mudar para Paris, e eles moram em Londres, é um apartamento grande ali, um apartamento até que chama atenção. Ela vai ter que se mudar para Paris e ele vai ficar sozinho, e ele se sente abandonado, e ele tem uma crise, uma série de coisas, e depois ele vai contar para a médica sobre isso, a doutora que está tratando, e ele fala: porque minha esposa, a minha filha vai para Paris e daí eu vou ficar sozinho, uma série de coisas. E a filha fala: mas eu não vou para Paris, eu vou aqui, eu tô aqui, eu não vou me mudar. Você está se confundindo. E daí quando ele volta para casa, ela fala que vai para fala: não, mas é claro que eu vou para Paris, como é que você esqueceu, eu te contei tudo. Então você fica naquela confusão, assim, você fica perdido, e ele vai deteriorando assim com o passar do filme, com o passar do o transcorrer assim da película. Seu estado mental vai deteriorando cada vez mais até chegar no ápice. Lá vocês vão assistir o filme, não quero dar spoiler, mas é uma reflexão assim muito profunda, tanto do ponto de vista de quem cuida de um idoso, como também de nós, que um dia, se a morte não chegar antes, vamos ter que enfrentar essa fase da vida, essa fase final da vida. E isso, assim, acho que uma das coisas que provoca as reflexões mais profundas na gente são os momentos anteriores à nossa morte, né? Os nossos últimos instantes vivos. E a gente não sabe, né? O amanhã é muito imprevisível, pode acontecer uma fatalidade, a gente partir amanhã, ou a gente pode viver mais 80 anos, a gente não sabe. Então, é uma situação ali,
um dilema, assim, tanto da mulher como dele, e você fica com pena dele, você se sente, assim, realmente transtornado, perturbado, porque, poxa, como é que a pessoa consegue viver assim? E é muito duro, assim. Mas, ao mesmo tempo, ele é um filme pesado, só que ele traz também reflexões bonitas e, sobretudo, como eu falei, para você aproveitar as pessoas que estão aqui, os idosos. A gente tem aqui na nossa família a Bisa, que é muito querida, está com 91 anos e ela está super bem, assim, claro, esquece um monte de coisa, pergunta 30 vezes a mesma coisa, mas graças a Deus está amparada, está bem acolhida, está com a família em volta, está assim repleta, cercada de muito amor. Então esse filme me fez pensar muito nela, assim, em entender um pouquinho o lado dela, de às vezes estar cansada de viver. Ela fala assim, nossa, se tivesse um caixão aqui eu deitava e ia. E às vezes a gente fala, não, não, Bisa, isso aqui é Deus que sabe quando a gente vai morrer, a gente não pode, tem que sempre ir pra frente, persistir, uma série de coisas, mas a gente não sabe o que é também estar na pele de alguém que já viveu 91 anos, né? Então, fica essa dica, o filme ele tá disponível já na NetNow, YouTube, Google Play, Apple TV, por enquanto ainda só como compra, então tá R$ 29,90. Mas eu acho que vale a pena para você que se interessa pelo tema. Um filme indicado a 6 Oscar, vale também 6 prêmios Oscar, né? Às vezes fica estranho, parece, mas 6 Oscars não existe. 6 Oscar, e vale também a atuação da filha dele, a Olivia Colman, que já ganhou o Oscar também por A Favorita. O Anthony Hopkins também já tinha ganho o Oscar, já tinha ganhado o Oscar. E a atuação dela também é muito boa, de todos, na verdade. É uma peça de teatro, basicamente, assim. Você vê que o filme quase todo se passa num apartamento e é muito bem dirigido, tanto que está concorrendo a 6 prêmios, né? Então, tanto a direção, quanto a atuação, quanto o design, assim, o roteiro, é muito bem amarrado e fica então essa dica de um filme um pouco mais cult, talvez, né? Porque ele é um filme mais parado, não vá pensar assim no padrão normal de Hollywood, até porque é um filme totalmente europeu, no caso, né? Se passa em Londres ali, tal, tem mais essa vibe europeia, mas fica essa dica então, meu pai, e se poderia ser minha mãe, poderia ser minha avó, meu avô, mas assim, você que tem uma pessoa idosa na família, especialmente, eu acho que vale muito a pena assistir e mesmo que você não tenha, vale muito a pena também para você refletir um pouco sobre o seu futuro, sobre a sua senilidade e uma série de coisas, tá bom? Fica essa dica então. Se você gostou do vídeo, eu peço sempre que você deixe o seu like, compartilhe, se inscreva no meu canal, ative o sininho aí. E se quiser conhecer mais sobre mim e sobre o meu trabalho, acesse paulomachado.com. Um grande abraço e até a próxima.